Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos tratar de um tema profundo e, muitas vezes, mal compreendido: a posição de nossa Santa Igreja Católica em relação ao socialismo. Desde o princípio desta questão, a Igreja tem se posicionado de maneira clara e firme, uma postura reiterada ao longo da história por diversos papas e documentos importantes. A missão central da Igreja, além obviamente da salvação das almas, sempre foi a defesa intransigente da dignidade humana, da justiça e dos direitos que garantem a liberdade e o desenvolvimento pleno do ser humano, como o direito à propriedade privada. Esses valores são pilares fundamentais para a construção de uma sociedade verdadeiramente cristã, mas dificilmente se encontram em regimes socialistas. Nosso objetivo neste vídeo é contribuir para o entendimento das contradições entre a busca pela verdade divina e as promessas enganosas de um paraíso terreno. Vamos abordar, de forma clara e fundamentada, por que a Igreja considera o socialismo incompatível com os princípios do cristianismo. Para explorar essa incompatibilidade, começaremos destacando dois pontos cruciais: a liberdade individual e a propriedade privada. Vale lembrar que o posicionamento da Igreja está fundamentado em preocupações profundas que abrangem aspectos teológicos, filosóficos e sociais. Ao longo deste vídeo, veremos algumas das principais razões apresentadas pela Igreja para essa postura. Para a Igreja, a liberdade individual não é apenas um conceito abstrato, é um direito fundamental dado por Deus, que deve ser respeitado e protegido, essencial para que cada pessoa possa viver plenamente sua vocação. No entanto, o socialismo, em suas várias formas, frequentemente subordina o indivíduo ao coletivo, restringindo sua liberdade pessoal. Esta visão coletivista prioriza o bem-estar, ou diríamos, um suposto bem-estar do grupo, acima dos direitos do indivíduo. Como advertiu o Papa João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, 1991, o socialismo vê o indivíduo como um elemento dentro de um organismo social, subordinando seu bem-estar à lógica desse sistema. Para que o coletivo funcione segundo a lógica socialista, muitas vezes é inevitável um controle estatal significativo sobre a vida econômica e social. Esta centralização de poder facilmente pode sufocar a liberdade de escolha dos indivíduos. O Papa Pio XI, em sua encíclica 40º Ano, 1931, alertou que a liberdade do indivíduo deve ser respeitada e a intervenção do Estado deve ser limitada. Quanto à propriedade privada, esta é vista pela Igreja como um direito natural e essencial para a dignidade e autonomia do indivíduo. O socialismo, que busca abolir ou restringir a propriedade privada, é considerado uma ameaça a esse direito. Vamos esclarecer isto apontando alguns aspectos específicos. Aqui destaca-se o direito natural. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, 1891, afirmou que a propriedade é um direito natural que deve ser respeitado. Este direito possibilita que os indivíduos exerçam sua liberdade, tomem decisões sobre suas vidas e contribuam para o bem comum. Negar ou abolir este direito, como frequentemente propõe o socialismo, pode despersonalizar o ser humano, reduzindo-o a uma mera peça em uma engrenagem coletiva. Ainda em Rerum Novarum, o Papa Leão XIII destacou: por isso, é claro que o principal princípio do socialismo, a comunidade dos bens, deve ser totalmente rejeitado, pois apenas prejudica aqueles a quem parece querer beneficiar, é diretamente contrário aos direitos naturais da humanidade e introduziria confusão e desordem no bem comum. Em outro trecho, ele ainda esclarece: os que se queixam da desigualdade de condições e que, por isso, desejam abolir a propriedade privada, não percebem que a verdadeira causa das injustiças não reside na propriedade em si, mas na falta de justiça e na má administração dos bens. A solução deve ser a promoção de uma ordem social que respeite os direitos de todos e que busque o bem comum, e não a destruição da propriedade. É importante lembrar que a Igreja não ignora a destinação universal dos bens, e também ensina que a propriedade privada deve estar subordinada a alguns valores, e a virtude da caridade já basta para exemplificar isto. A posse de bens não pode ignorar o benefício da sociedade como um todo.
Contudo, o socialismo, ao propor a coletivização da propriedade, muitas vezes ignora essa dimensão moral, resultando em má gestão e falta de responsabilidade individual. Além disto, sem o incentivo proporcionado pela propriedade privada, a iniciativa e a criatividade, essenciais ao progresso social e econômico, tendem a ser desestimuladas. Como afirmou o Papa Pio XI, em sua 40º ano, a propriedade não deve ser utilizada de forma que impeça o trabalho ou o desenvolvimento dos outros, e, ao mesmo tempo, a liberdade econômica é um elemento vital para a dignidade do trabalho humano. Por fim, a Igreja alerta para os perigos da concentração de poder nas mãos do Estado, algo característico de muitos regimes socialistas. Essa centralização frequentemente leva a abusos e opressão. A história nos oferece inúmeros exemplos de regimes que, ao implementar o socialismo, resultaram em graves violações da dignidade humana. A Igreja Católica aponta a incompatibilidade do socialismo com a liberdade individual e a propriedade privada devido à sua tendência de subordinar o indivíduo ao coletivo e de restringir direitos fundamentais. A defesa da dignidade humana, da autonomia moral e do direito à propriedade privada são pilares centrais da doutrina social da Igreja, sendo, portanto, incompatíveis com o socialismo. Vejamos agora um outro aspecto, para muitos o mais importante, nesta incompatibilidade entre a vida cristã e o socialismo, a dimensão espiritual. Voltemos ao Papa Pio XI e sua 40º ano. O socialismo, se permanecer verdadeiramente socialismo, não pode ser reconciliado com os ensinamentos da Igreja, porque sua concepção de sociedade é fundamentalmente estranha à verdade cristã. O erro do socialismo é o de considerar a sociedade como algo de meramente material, e colocar todas as esperanças de solução dos problemas sociais na luta de classes e na organização coletiva da produção, desprezando a elevação moral do homem em sua perfeição interior. Também vale lembrarmos do Papa Pio XII, que enfatizou a gravidade do comunismo como uma ameaça não apenas à ordem social, mas também à salvação eterna dos homens. O Papa alertou que a Igreja tem o dever de levantar a sua voz contra as várias formas de socialismo e comunismo, pois estas ideologias não apenas negam a dignidade do ser humano, mas também atacam os fundamentos da moral e da religião, colocando em risco a salvação eterna das almas. A negação de Deus e a rejeição dos valores espirituais são incompatíveis com a verdadeira felicidade e a vida eterna que Deus deseja para todos. Vejamos agora alguns dos principais pontos que a Igreja Católica destaca sobre a negação, por parte do socialismo, da dimensão espiritual do ser humano. O socialismo, em muitas de suas formas, adota uma visão materialista da vida, focando exclusivamente nas condições econômicas e sociais, enquanto ignora a dimensão espiritual e transcendente do ser humano. A Igreja argumenta que essa perspectiva reduz o ser humano a um mero produto de suas circunstâncias materiais. A Igreja enfatiza que a verdadeira liberdade vai além da liberdade econômica e política, ela inclui a liberdade espiritual e moral. O socialismo, ao priorizar o coletivo sobre o individual, pode levar à opressão da consciência e da liberdade de crença, limitando a capacidade do indivíduo de buscar a verdade espiritual. A Igreja acredita que a dignidade humana é intrinsecamente ligada à sua dimensão espiritual. O socialismo, ao tratar o ser humano principalmente como um agente econômico, pode desvalorizar essa dignidade, reduzindo a pessoa a um número ou a uma função dentro da sociedade. A visão socialista pode levar à falta de um propósito maior na vida, uma vez que se concentra na luta de classes e na luta por recursos materiais. A Igreja, por outro lado, ensina que a vida tem um significado transcendente que vai além das questões materiais, e que a busca por Deus e pela verdade é fundamental para a realização plena do ser humano.
Claramente, a Igreja vê o socialismo como incompatível com a doutrina cristã, que valoriza a relação pessoal com Deus e a busca pela salvação. O socialismo, ao promover uma visão secular e muitas vezes ateísta, nega a importância dessa relação espiritual, relação esta que é central para a fé cristã. Esses pontos refletem a evidente preocupação da Igreja com a integralidade do ser humano, que inclui não apenas suas necessidades materiais, mas também suas aspirações espirituais e morais. Irmãos, antes de concluirmos este vídeo, gostaríamos de destacar mais 2 pontos importantes. Faremos aqui 2 breves notas, uma sobre a questão da excomunhão automática para aqueles que apoiam ou se envolvem com o socialismo e suas variações, e outra sobre o clima de incertezas que se seguiu ao Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, recordemos a firme condenação do comunismo feita pelo Papa Pio XI na encíclica Divini Redemptoris, 1937, onde ele o define como intrinsecamente perverso e absolutamente contrário à lei natural. Ele advertiu que essa ideologia, se implementada, destruiria os direitos fundamentais, a propriedade privada e a própria estrutura da sociedade. Embora a excomunhão automática não tenha sido mencionada diretamente nessa encíclica, a gravidade das advertências papais deixou clara a incompatibilidade do comunismo com a fé católica. Essa posição foi posteriormente reforçada por João XXIII e outros pontífices, culminando na formalização da pena de excomunhão no Código de Direito Canônico de 1983 para aqueles que aderirem a essa ideologia. Além disso, é inegável que a Igreja tem enfrentado desafios significativos desde o Concílio Vaticano II, incluindo questões teológicas, pastorais e doutrinárias. No entanto, mesmo em documentos pós-conciliares, a posição crítica da Igreja em relação ao socialismo permanece evidente. João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, 1991, reafirmou a importância da justiça social, sem abrir mão do direito à propriedade privada, e rejeitando ideologias baseadas na luta de classes. Bento XVI, em Caritas in Veritate, 2009, enfatizou que as decisões econômicas possuem uma dimensão moral e que qualquer modelo econômico deve respeitar a dignidade humana e promover o bem comum. Em suma, a posição da Igreja, conforme sua tradição, é clara e inequívoca. O socialismo, em suas formas que negam a propriedade privada, fomentam a luta de classes e ignoram a dimensão espiritual do ser humano, é incompatível com os ensinamentos cristãos. Ao mesmo tempo, a Igreja, iluminada pelo Evangelho, propõe um modelo fundamentado na justiça, no respeito à dignidade humana e, sobretudo, na caridade, a força motriz que deve inspirar todas as suas ações e as de cada fiel. Convidamos todos a permanecer atentos aos ensinamentos da Santa Igreja, que seguem profundamente relevantes, talvez hoje mais do que nunca. Afinal, o verdadeiro progresso humano não se encontra nas ilusórias utopias terrenas, que tanto proliferam em nossos tempos, mas na busca do reino de Deus, onde a liberdade e a dignidade de cada pessoa alcançam sua plenitude. Esperamos ter contribuído para o maior entendimento da relação entre a Igreja e o socialismo e de como a Igreja enxerga o desenvolvimento de uma sociedade à luz de seus princípios inegociáveis. Irmãos, se apreciaram este conteúdo, pedimos um pequeno gesto de apoio, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e deixem um comentário. Essas ações simples nos ajudam a levar a mensagem cristã a mais pessoas. Oremos para que todos os cristãos vivam a caridade e a justiça em suas vidas, tendo sua individualidade e liberdade respeitadas, mas sempre orientadas pelo amor ao próximo. Que possamos ser instrumentos na construção de uma sociedade que reflita os valores do reino de Deus. Que nosso Pai Altíssimo abençoe a todos.